Desde os primórdios da humanidade, a relação entre Deus e o ser humano foi marcada por amor, justiça e advertências solenes. A Bíblia é repleta de alertas sobre as consequências de se afastar do Criador. O sofrimento eterno é uma realidade mencionada nas Escrituras para aqueles que rejeitam a graça divina. É uma verdade dura, mas necessária, ecoando como um chamado urgente à reflexão sobre o destino da alma. O sofrimento eterno não é uma invenção para assustar, é uma revelação da justiça perfeita de Deus, que oferece amor incondicional, mas também respeita as escolhas humanas. Desde os dias de Noé, quando a corrupção da humanidade levou ao grande dilúvio, até as palavras proféticas de Jesus e os relatos de João, o destino dos que recusam a Deus é descrito como terrível e definitivo. A Bíblia fala de choro, ranger de dentes, trevas exteriores e do fogo eterno. Jesus Cristo, durante seu ministério, foi o que mais falou sobre o inferno. Em várias parábolas, ele alertou sobre a urgência de seguir a Deus. Em Mateus 13, 2:49-50, ele descreve os anjos separando os justos dos ímpios, lançando estes na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. O sofrimento eterno é retratado não apenas como físico, mas também como espiritual, uma angústia sem fim causada pela ausência de Deus. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, é um exemplo poderoso. O rico, após a morte, encontra-se em tormentos, enquanto Lázaro repousa em paz. A grandeza do abismo entre eles é intransponível, reforçando a ideia de que, após a morte, as escolhas feitas durante a vida têm consequências eternas. Não há como mudar o destino da alma depois que o último suspiro é dado. O livro do Apocalipse traz visões aterradoras sobre o destino dos que rejeitam a Deus. João fala do lago de fogo, preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida. É a separação completa e eterna da presença de Deus. A justiça de Deus é perfeita, e embora ele deseje que todos se salvem, ele jamais forçará alguém a amá-lo ou a segui-lo contra sua vontade. As cartas dos apóstolos também ecoam essa verdade, como Judas e Pedro, que falam do juízo e do castigo eterno. A dor eterna não será apenas física, mas também emocional e espiritual. Imagine a consciência de uma alma que reconhece, tarde demais, que perdeu para sempre a presença de Deus. A Bíblia descreve esse estado como choro e ranger de dentes. Essa é a consequência da rejeição voluntária e persistente do amor e da misericórdia oferecidos ao longo da vida. Deus é amor, mas também é justiça. Ele ofereceu seu Filho, Jesus Cristo, como a ponte para a salvação. Rejeitar a Cristo é escolher a separação eterna. É importante entender que Deus não criou o inferno para os seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos caídos. Contudo, aqueles que escolhem a rebelião acabam por partilhar do mesmo destino. Deus respeita o livre-arbítrio. Cada escolha tem uma consequência. E o maior presente que Deus oferece é a vida eterna em comunhão com Ele, mas é preciso aceitá-lo enquanto há tempo. Ao longo da história, muitos tentaram ignorar ou minimizar a doutrina do inferno. Alguns veem o inferno como alegoria, outros preferem não pensar nisso. Contudo, ignorar uma realidade não a torna inexistente. As advertências bíblicas existem para despertar o ser humano para a necessidade urgente da reconciliação com Deus. A vida é breve e o tempo é um sopro diante da eternidade. Cada dia vivido é uma oportunidade de se voltar para Deus, de abraçar sua graça e de fugir do sofrimento eterno. A visão bíblica do sofrimento eterno é um alerta e um apelo de amor. Deus não deseja que ninguém se perca. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.